Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Bem-Estar. Nós, no último programa, recebemos aqui a psicanalista Silvânia e fizemos uma promessa. Nós falamos sobre um trabalho que ela, juntamente com um grupo de psicanalistas, fizeram na forma de uma grande ação social, instrutiva, durante o Setembro Amarelo. E aí, hoje nós estamos cumprindo esta promessa. Nós novamente a estamos recebendo, porque foi um trabalho amplo, foi um trabalho muito abrangente e que, com certeza, frutos foram colhidos. E ela vai relatar um pouco aqui deste trabalho, ok? Bem-vinda, Silvânia, mais uma vez. Muito obrigada, né? Mais uma vez também é um prazer, uma honra estar aqui. E realmente foi uma ação grandiosa, uma ação muito satisfatória para todos nós psicanalistas. Nós estávamos num grupo de 30 profissionais, trabalhando de uma forma a trazer para as pessoas a informação sobre a importância da saúde mental. Porque fala-se muito no suicídio, mas nós temos que falar que precisamos tratar da nossa saúde mental para que não venhamos lá na frente, né, ter esse desejo do suicídio. Mas me repete aí, quantos eram? 30. 30 psicanalistas fazendo esse trabalho. Então, 30. foi mais abrangente do que eu imaginava. E não foi restrito a um município apenas, então? Não, então, nós dividimos esse grupo de 30 profissionais. Nós trabalhamos Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. Então, eu gostaria de falar primeiro do que foi a ação em Vila Velha, Cariacica e Vitória. Em Vitória, nós trabalhamos na Praia do Canto. Em Cariacica, foi feito ali na região do Shopping Muxuara. E em Vila Velha, em Coqueiral, onde nós tivemos a aceitação das pessoas. Claro que algumas pessoas ainda não entendem muito bem do que é a saúde mental, a importância, mas foi um corpo a corpo muito bem feito, onde todos nós estávamos assim com a camiseta que fala, né, sobre a importância e Bacana. Que eu trouxe uma para te presentear. Opa! Obrigado. Sim, você que é um grande aqui. Incentivador, né, da psicanálise, através dos setups. Vale a pena ressaltar que todos os profissionais que estavam lá... Linda camisa. Falar é a melhor solução. Isso. E é uma realidade, viu? Tenha isso em sua mente. Psicanalistas em ação embaixo. Muito obrigado, né? Legal. Imagina. Mas eu quero fazer esse programa por etapas. Primeiro, motivação. Qual foi a motivação deste grupo em sair? Foi o quê? Um feriado, um fim de semana? Como é que foi? 2 finais de semana. 2 finais de semana. De saírem 30 psicanalistas fazendo um trabalho. Então, houve uma motivação. Eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal o que os moveu a isso. Sim, a motivação veio de uma reunião com o pessoal do CMF, Corpo e Mente em Ação, que é o nosso trabalho com as empresas, né? Trabalhando com as pessoas que têm uma renda mais baixa, e nós queremos levar a todos a psicanálise. E numa de nossas reuniões mensais veio essa ideia. Olha, vamos aproveitar o Setembro Amarelo porque precisamos falar da importância de cuidar da saúde mental. Então, nós vamos levar até as pessoas, porque muito fala na questão do suicídio, mas nós temos que evitar que chegue ao desejo do suicídio. O suicídio é ali a ponta final, né? Sim. Uma série de eventos, de situações não tratadas, culminaram lá na frente num suicídio, né? Sim, as pessoas falam muito, né, da ansiedade. Todas as pessoas que vêm para o consultório, quando a gente pergunta qual o fato de você estar aqui, a ansiedade, uma depressão, um conflito familiar, um bullying que a pessoa sofre, né, ou um transtorno. Eu tenho uma paciente que ela tem síndrome de Williams e toda vez que existe essa conversa, o que a marca é a questão do bullying que ela sofre, do preconceito. Sim. Né? E tudo isso leva lá na frente, se a pessoa não tratar, se a pessoa não estiver bem para passar por isso aí,
o desejo de tirar a própria vida por não ver graça na vida, uma alegria, é justamente isso. Então, nessa conversa, nessa nossa reunião, nós falamos, então vamos aproveitar o Setembro Amarelo para que possamos falar para as pessoas a importância de cuidar da saúde mental, porque tudo pode conduzir a isso. É muito triste pacientes que eu tenho de Vitória e da Serra, quando estão passando a terceira ponte para vir para o consultório, que é em Vila Velha, que me relatam isso. Olha, mais uma vez passando a ponte, eu tive vontade de parar o carro e pular. Então, assim, mas por que isso? Do nada surgiu? Não. É algo que já surgiu lá atrás, com todo o problema, a situação que a pessoa passa. Então, a finalização, conforme você bem falou, é essa. É não ver mais desejo na vida e querer culminar, né, com o suicídio. E há um problema. Geralmente, quando nós temos uma dor física, já é comum se ir ao médico, né? Procurar o profissional médico. E as pessoas que estão no nosso entorno aceitam bem isso, se preocupam e nos ajudam no processo. É algo normal. Mas quando alguém sente um determinado transtorno, a própria depressão, quando ela se torna crônica, ansiedade generalizada, ele se sente intimidado ao falar disso para as pessoas. E até mesmo quando alguém sugere, olha, você precisa procurar, né, um profissional da área, é como se estivesse dizendo que ele tem um problema sério, é louco, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas não têm essa mesma liberdade e tranquilidade para falar dos seus transtornos psicológicos. E mesmo quando alguém indica, tem aquela relutância. E por isso que a coisa vai acumulando. Aquilo que seria fácil tratar bem no início, quando nós vemos uma situação de suicídio, isso já somatizou por anos. São pequenas coisas que vão acumulando, acumulando, e até chegar a uma situação extrema. Então, você que nos ouve aí de casa, não tenha essa coisa de, olha, eu vou abrir, que estou tendo um problema, estou com algum tipo de neurose, algo que está me incomodando, e você vai ter vergonha de procurar um profissional da área. Isso é muito mais comum do que você imagina. E assim como o nosso corpo enferma, também a nossa mente. E o pior, e se o seu corpo for extremamente saudável, digamos que você seja um atleta de alto nível, se a sua mente enfermar, todo o teu corpo ficará enfermo. Então, não se intimide, procure profissionais para cuidarem da sua saúde mental. Sim, a mente, ela é muito, muito forte, né? Da mesma forma que ela pode te colocar para cima, ela pode te derrubar. Isso aí. E você acredita muito, eu falo assim, você conduz a tua mente se você for forte. Então a pessoa acredita que ela está fracassada, que ela não vai conseguir nada, que ela não vai vencer na vida, que não faz mais sentido a vida. Então, para ela, simplesmente culminar. E enquanto você falava, eu lembrei de uma situação que são geralmente os adolescentes e os jovens, né, que se automutilam. Sim. É a questão daquilo. A dor emocional é tão forte que eles preferem se cortar, porque a dor física vai mascarar, amenizar a dor emocional. Então, uma pessoa que está ali apta a se cortar, né, nos pulsos, nas pernas, então, assim, você tem que ver que ela não está assim, mas eu estou preocupada com a minha dor. Então, para ela tirar a vida, pouco custa, está porque um corte mais profundo aqui, onde passa a pulsação, Sim, acaba. sim. Então, é isso que nós temos que evitar. E o evitar é quando você ainda tem condições de chegar no consultório, abrir a tua vida, falar, e nós conseguirmos direcionar de uma forma mais fácil. Quanto mais tempo passa e a pessoa demora para ela procurar ajuda, depois mais tempo demora para resolver o problema. É verdade. Né? Então, esse trabalho foi isso. São os psicanalistas em ação, levando para as ruas, para as pessoas, essa informação
Vocês deixaram, então, o conforto do consultório, onde as pessoas vêm até vocês e foram até essas pessoas, né? Então, é muito legal isso, porque todos eles têm a sua demanda, né, nos seus consultórios e abriram mão disso para ir ao encontro das pessoas que precisam desse esclarecimento, né? Lógico, não deu para tratar ninguém na rua, mas foram levar exatamente a informação que salva. Muitas vezes a pessoa precisa disso, da informação certa. O que eu faço numa situação dessa, né? E foi algo que nos chamou muito a atenção, a questão dos idosos, principalmente na Praia do Canto, que ali estávamos, né, muito acesso a idosos indo numa feirinha orgânica que tem lá aos sábados, e eles paravam para realmente conversar e falar da dor, do vazio, que até nós comentamos, né, no último programa, da importância de trazer os idosos novamente para socializar-se, né? E essa questão, eles reclamando, os olhos enchendo de lágrimas. Então, você vê que para eles existe um grande vazio. Então, há essa necessidade. E as pessoas abraçaram muito bem, né? Principalmente em Guarapari. Em Guarapari nós somos muito bem abraçados. Eu cheguei a ver um vídeo lá, né, de uma TV local. Então chamou a atenção, então, né? Porque a TV não sabia do que vocês iam fazer, né? E de repente chega ali para saber o que está acontecendo aqui. E lá também as pessoas paravam, se interessaram. Como é que foi? Em Guarapari nós fomos abraçados pelo vereador Zazá, e ele nos deu um grande suporte, ele trouxe empresários para estar conosco, e o interessante é que eles nos ajudaram a montar a tenda, a assoprar os balões e colocar. Eles fizeram a ação conosco. Bacana. Né? Eles arregaçaram as mangas, porque é interessante, Guarapari está bem próximo da Grande Vitória, mas o que eu senti lá é que, de repente, eu acho que eles se sentem meio excluídos, né? Tudo acontece muito na Grande Vitória, e Guarapari, tão próximo, não é abraçada. Então, eles vieram com a força total, nos ajudaram, ficaram conosco do começo ao fim, pessoas assim maravilhosas. E aí eu fiquei sabendo que está indo um centro, né, de quando a pessoa precisa daquele atendimento, que ela liga, acho que é CVV, Centro de Valorização à Vida. Acho que é isso Centro mesmo. de Valorização à Vida. E aí eles falaram, eles quiseram assistir de perto porque tem, né, tudo a ver. E o interessante é que Guarapari, espere aí, tá? Que dia 16 nós vamos ter a segunda ação de Guarapari, que é o seguinte: o vereador vai conseguir para a gente um espaço onde os profissionais que atendem em Guarapari, que fazem parte do nosso grupo, eles farão aí a segunda parte da ação. Legal. Que vai ser divulgado para as pessoas carentes. Elas vão lá, elas vão passar por uma triagem com nossos profissionais, onde aqueles que realmente, cada profissional vai apadrinhar 5 pacientes que realmente não têm condição de se tratar e que estão no caso de uma demanda mais séria, para eles tratarem durante um tempo de forma gratuita. Nossa, que legal. Fica ligado, hein? Atenta aí. Quando vai ser? Dia 16 agora, de outubro. Pertinho. Tá pertinho, não perde não. Isso. Então, assim, quando estávamos lá fazendo a ação, né, surgiu a ideia, que as ideias surgem assim, né? E o vereador Zazá, ele abraçou a causa e ele vai conseguir um espaço lá, e os profissionais estarão atendendo. Muito e eu volto lá no dia 16 para dar um suporte para a nossa equipe. E, assim, muito feliz mesmo com os resultados. Que o que importa é isso, é mostrarmos para as pessoas, porque as pessoas, elas não sabem, primeiro que tem ainda um preconceito, um tabu. Tem alguns maridos aí, maridos, liberem as esposas e os filhos para fazerem tratamento. A pessoa, ela não está louca, ela está precisando se tratar igual ela trata do coração, igual ela trata dos ossos, né? De todo o corpo. A mente é a parte mais importante do corpo. E um outro detalhe, infelizmente, é o tabu de alguns evangélicos.
Infelizmente. Sim. Muitos falam assim... Falta de esclarecimento, né? Do que é. Se você tem Deus, você não precisa se tratar. Isso é falta de Deus, vai orar. Ou às vezes falam até que são demônios, né, que estão agindo e não tem nada a ver. E é por isso que vemos um alto índice de suicídio no meio evangélico, incluindo pastores. Porque eu não posso mostrar a minha fragilidade. O que a igreja vai pensar se eu disser que, né, estou precisando ir num psicanalista, fazer um tratamento psicológico, e é uma pessoa cuja mente está sob tensão o tempo todo. Ele absorve o problema de toda a congregação. Toda a congregação o procura e descarrega nele o seu problema. E ele vai falar com quem? Justamente. E existe uma coisa que, se analisarmos, né, a Bíblia, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, que Deus também colocou, você vai ver muitas coisas da psicanálise ali dentro, do tratamento da psicanálise. Eu me lembro quando eu estava fazendo o curso e que eu comecei a ver que todos estão certos. Eu sempre falo, a pessoa que mata, a pessoa que rouba, que estupra, ela está errada? Não, ela não está, porque é o ponto de vista dela. Está errado para o meu ponto de vista, aquilo que ela faz, pelos conceitos que eu tenho, por aquilo que me foi ensinado. Na realidade, ela é um produto, né? Sim. Ela é um produto do meio em que ela se desenvolveu, dos eventos que aconteceram na sua vida, da educação que teve ou não teve. E aí, lá na frente, esse produto se manifesta, né, de diversas formas que são, para a sociedade, anormais. Né, justamente porque ele não teve um contexto normal de desenvolvimento. E aí você começa a reparar as reportagens, né? Eu sou uma pessoa que eu assisto muito a reportagem policial, e você começa a olhar as entrevistas e eles continuam dizendo, não me arrependo. Mas você não acha que você fez errado matar alguém por 5, 10 reais? Não. Eu vou te falar, hoje aconteceu isso com um paciente meu que está vindo agora. Ele, hoje, numa dinâmica que eu usei com ele, eu perguntei, você já tirou a vida de alguém? E ele falou, sim. E aí, na hora que eu perguntei por quê, eu fiquei muito nervoso numa discussão que nós tivemos. Quer dizer, uma discussão ele tirou, ele estava na razão dele. Para ele, ele estava certo. Então, o que levou a ele acreditar que aquilo é o certo? Sim. Então, aí quando eu trago a questão de Deus para esse lado, é o quê? Todos estão certos e todos estão errados. Depende da ótica de cada um. René Descartes, ele falou, né, que a razão é o que todo mundo acha que tem de sobra, né? Cada um tem a sua. Justamente. E o que Deus nos ensina? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho que amar o outro, independente do que ele faz, é porque Deus já estava colocando que todos nós teríamos algum problema e a nossa forma de ver. Sim. Eu quero pegar um gancho, né, nessa fala acerca dos evangélicos. Primeiro, agradecendo a Deus porque estamos vivendo um momento de mudança, né? O próprio Setaps, hoje, ele recebe inúmeros pastores de várias denominações, líderes, né? Sejam de grupos de casais, outros tipos de liderança, procurando conhecimento nesta área, porque entenderam que há algo que Jesus deixou claro numa fala. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele está fazendo uma divisão. E nós, como igreja, nos preocupamos muito só com o espírito. E aí você vai ter o indivíduo que sobe um monte, que ora pela madrugada e faz a obra. Então, o seu espírito está pronto, está fortalecido. Mas aí, se a sua mente não acompanhar, se não está bem estruturada psiquicamente, ele vai falhar na mente. Então, ainda que o espírito esteja pronto, a carne é fraca a ponto dele sucumbir, a ponto dele ceder em algumas situações. E aí você vê homens e mulheres de Deus fracassando porque não cuidaram da mente, cuidaram só do espírito.
Sim, e tem a questão dos surtos, né? Da pessoa que tem realmente os transtornos, a esquizofrenia, a pessoa está acreditando mesmo que ela está sendo perseguida por alguém, que alguém quer matá-lo, mas são surtos. Então nós temos que cuidar muito da nossa mente, nós temos que cuidar de tudo. E essas pessoas estão onde? Estão em todos os lugares, estão dentro da igreja, Sim. seja qualquer denominação de igreja, essas pessoas com os transtornos estão no nosso meio. Igual nós vimos essa semana, que está sendo bem divulgado, né, em Guarapari mesmo, a questão de uma senhora com transtorno que os policiais usaram de truculência. Sim, né, e bateu triste nela. Mas também tem essa questão, o policial, ele não entende. Não está preparado para lidar com aquele tipo de situação. Justamente, então ele não entende. Ele foi ali, ele precisava de uma forma de pará-la, parece que ela o mordeu. Né? Então nós temos que olhar tudo isso, mas, pessoal, vamos olhar com carinho para a nossa saúde mental, a nossa mente. Estamos aqui, não é porque eu sou psicanalista, não, é porque a cada dia nós vemos a importância e vemos quantas pessoas sofrem. Porque assim como as drogas deixam a família toda doente, a questão do transtorno mental também. Porque uma das coisas que a reportagem não soube explicar, e que eu sei bem como funciona, quando o SAMU é acionado por um caso desse, eles logo perguntam, já chamou a polícia militar? Sim, tem que ir junto. Eles têm que ir junto. E as pessoas não sabem ainda que é assim que funciona. Então, os policiais estavam ali, sim, porque foram chamados e tal. O problema é esse, o policial não estava preparado, ele não entendia. Para ele é aquela coisa, é a mulher que está me afrontando. Não, ela estava num surto. Está me atacando, né, mordendo, sim. Então ele reagiu. E ela não Se tinha noção. ele tivesse o conhecimento, né, daquele estado, e que na realidade é um surto em que ela não sabe o que está fazendo. Ela poderia reagir daquela maneira com o filho, né, com o esposo, agiria da mesma forma. Na realidade, pelo que eu vi da reportagem, ela tinha pego até parece um facão para agredir o pai dela. Olha aí. Né? Então é assim, por quê? Porque vê a pessoa como um inimigo, né? Sim. Mas por que isso? Qual é o problema dela? O que ela tem? Em momento nenhum foi falado se ela tem uma esquizofrenia, qual é o problema dela, se é uma bipolaridade, que surto é aquele. Só que se analisarmos, o profissional mais difícil de se encontrar na área da saúde é o profissional para cuidar da mente. Não conseguem com facilidade um psiquiatra, um neurologista. Sim. E quando consegue, como são poucos, o tempo de atendimento demora muito para você conseguir agendar uma consulta dessa, e quando consegue, o tempo é muito curto. E se for particular, um valor absurdo. Um valor absurdo, um valor absurdo. Eu tenho um vizinho que está entre 2 consultórios meus, né, que é tudo no mesmo andar, que ele cobra R$600 um atendimento. Eu sei porque tem paciente meu que é paciente dele. Então, assim, quem vai ter essa facilidade de se tratar? Que foi o que eu fiz quando eu estava fazendo o curso, um voto comigo mesmo, né? Eu não estou me formando para cuidar só de quem tem condição financeira. Eu estou me formando para atender todas as pessoas. E é a ideia que eu passo para os alunos, seja eu dando aula lá no CETAPS, ou quando eles estão no consultório comigo fazendo análise didática, a questão de você também trabalhar pelo amor. Tudo bem que vivemos a nossa profissão, mas não adianta eu falar, o brasileiro não tem a cultura de cuidar da saúde mental, se financeiramente eles não têm condições. Então, sim, hoje não é banalizar a nossa profissão, mas sim darmos condições de todos se tratarem. Claro que se vem aquele paciente que ele pode pagar o valor real, ele vai pagar, mas nós temos que ter um valor diferenciado para aquele que sofre, que não pode. São pais e pais desesperados, porque não conseguem saber o que os filhos têm, não conseguem diagnosticar, porque não conseguem um profissional da área. Né? Algumas pessoas me procuram também da questão, me perguntam se eu atendo pelo plano de saúde. Não, não atendo por plano de saúde, até porque o plano de saúde hoje, ele coloca apenas 30 minutos para que o profissional possa atender. Não tem como. É impossível.
E tem gente que fala que já foi e foi atendido em 15, 20 minutos, depois de esperar 40 minutos para ser atendido. Então, pessoal, não dá. É melhor termos um grupo. Mente é muito diferente uma consulta médica, onde você vai dizer dói aqui, dói ali. Ele passa uma série de exames, ele vai fazer a leitura posteriormente, o diagnóstico pelos exames. Sim. Já o trabalho do analista é diferente. Ele se dá exatamente ali. Você tem que gastar um tempo com o seu paciente e extrair dele com as ferramentas apropriadas, com técnicas que ele desenvolve, extrair ali a origem de um trauma, né, de uma vivência traumática que aconteceu lá atrás, de uma crença limitante, o porquê de uma fobia, o porquê da origem de um transtorno, de uma neurose. Então, é um trabalho que não é numa sessão. Então, sessão após sessão, você vai avançando com o seu paciente. E é como se estivesse abrindo um livro, né? Em que você vai ampliando a sua leitura do paciente, podendo ajustá-lo, equacionar a sua mente pouco a pouco, né? Até porque também nós estamos tratando de particularidades. E o paciente nem sempre ele vai chegar no teu consultório assim que ele chegou e já se abrindo, contando tudo. Às vezes ele está travado, é algo que ele faz que dá vergonha. E então demora-se um tempo para que ele possa começar a sentir-se à vontade para poder falar. Então essa meia hora não dá. E um outro detalhe muito importante, se o paciente ele entra num momento emocional muito forte durante uma sessão, você não pode simplesmente liberá-lo enquanto você não estancar aquela ferida ali momentânea. Com certeza. Porque a pessoa pode sair do consultório e fazer uma besteira. Então, um paciente que começa a chorar, que ele entra numa crise ali, eu não posso falar para ele, acabou o teu horário, sai. Né? Então, não tem como. A gente tem que olhar com muito carinho. Eu acredito que um outro problema que se enfrenta muito hoje está na desinformação relativa também à área de ação e de ocupação do psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Geralmente colocam tudo no mesmo balaio, é quem cuida da mente, ou quem cuida de doido, né? E isso intimida alguém que tem determinados transtornos que são leves, fáceis, né, de serem tratados, no campo das neuroses. Então, você tem aí o psicanalista e o psicólogo para tratar. E já transtornos mais sérios no campo das psicoses é que necessita dessa intervenção do psiquiatra. Então, mas seja um ou outro, assim como qualquer dor que sentimos, procuramos ajuda, qualquer coisa anormal que observamos no nosso corpo, rapidamente buscamos o auxílio médico, da mesma forma a mente e com maior preocupação ainda, porque todo o seu corpo é comandado pela sua mente. Então, não adianta ter um corpo saudável, né, se a mente não está funcionando bem. Nada vai funcionar bem, nem sua vida espiritual. Justamente. Nós temos que estar funcionando redondinho, né? E está muito bem. E todos os profissionais, principalmente da área da saúde, foi Deus, né, que preparou, porque Ele mesmo, né, falava procurar os médicos. Então, nós estamos aqui como instrumento nas mãos de Deus. Muitos pacientes falam para mim, isso aqui não é uma profissão para você. Como é que eles falam? O complemento, aliás, é o seu ministério. Esse daqui é o seu ministério, né? Eu não vejo isso, eles falam para mim, eu estou indo para profissional, eu estou indo para alguém que tem um ministério. E é interessante que muitos profissionais, muitos pacientes, eles têm procurado pessoas que são realmente evangélicos ou cristãs. Né? As pessoas têm buscado o cristão para ele poder falar dos problemas dele. Isso mesmo. Então, sobre a ação ainda, vocês dividiram o grupo, vocês têm ideia, assim, quantas pessoas mais ou menos conseguiram alcançar numa ação como essa? Nós fizemos 2.500 panfletos, né?
E eu dividi em 500 panfletos por ação. Então, em Cariacica, entregaram em todas as ações, né, foram entregues todos esses panfletos. E em Guarapari foi até mais do que 500, porque foram feitos outros panfletos lá também. E aí todos eles foram entregues. Na realidade, 2.000 panfletos, porque eu estou com 500 panfletos que eu deixei, que eu retive, né, até para alguma outra ação, assim, igual o pessoal vai fazer em Guarapari. Um alcance, né, bem expressivo, né? Foi muito bom, bom. muito bom. E é isso, a palavra de esclarecimento, porque muitas vezes a pessoa está perecendo, está sofrendo sozinho, porque no âmbito familiar não tem alguém com conhecimento para orientá-lo, né? No meio que ele transita. Então, o propósito aqui, seja deste programa, seja de uma ação como essa, é o propósito da informação. É viabilizar meios para que você busque ajuda. Não fique na situação em que você está, porque lá na frente, a coisa piorando, aquele mesmo que criticou, disse que você não deveria buscar, isso é coisa de doido, buscar médico de doido. Mas vai ser o que lá na frente vai te desamparar, não vai conseguir caminhar com você mais, porque as coisas tendem a piorar. Então, toda a mente não tratada, o mal evolui. E as pessoas que estão no entorno são as que sofrem, e são as que podem até abandonar o barco. Então, não deixe para amanhã, procure hoje, procure já ajuda, né? Haverá sempre um profissional capacitado para te atender e para mudar a sua história. Sim, justamente isso. Vivemos hoje essa situação de muita ansiedade por causa da globalização e o que gera também muita depressão, muito pânico, estresse pós-traumático, porque as reportagens que a gente vê, né? Então, hoje, mais do que nunca, existe muita necessidade do tratamento. As pessoas estão muito pilhadas, pessoas que você olha numa questão de se não fizer o que eu quero, eu mato, eu dou um tiro. Um simples acidente de trânsito, nós estamos vendo barbaridades acontecerem, as pessoas estão sem equilíbrio. Sem equilíbrio, verdade. Sem equilíbrio. Então, é isso aí. Estamos preparados para tratar, né, a equipe. Eu quero fazer um agradecimento especial, né, porque ele é o proprietário do CETAPS, que é o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, onde essa equipe, né, que está trabalhando junto, todos vêm de lá, todos se conheceram lá, e é lá que nós criamos esse desejo. Quando eu estava fazendo o curso, eu fiz um propósito, né, conforme eu já falei, eu pensava muito sobre isso. Eu falava, não, a psicanálise ela tem que ser mais divulgada, as pessoas têm que entender a necessidade da saúde da mente. E, graças a Deus, eu consegui mostrar para alguns colegas de trabalho, uma grande parte, que é importante fazermos isso. E o CETAPS, ele nos apoia, algumas reuniões nossas são no CETAPS, né, sempre abre as portas para nós, é lá que nós nos conhecemos. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque este homem de Deus, né, empresário, ele tem aberto as portas para nós e é o maior incentivador nosso para que possamos continuar demonstrando a importância da psicanálise. Muito obrigada, viu? É um grande prazer. E é extremamente gratificante, né? Assim como pastor, tem todo o prazer quando ora por alguém e vê o resultado, né? Deus agindo, mas da mesma forma, quando utilizamos algumas ferramentas já para tratar a mente, e você vê aquela pessoa sendo desatada, né? Uma pessoa que tinha inúmeras dificuldades em várias áreas, daqui a pouco está rompendo, está conquistando, está feliz, com qualidade de vida. Então, isso é extremamente gratificante, né? Nosso muito obrigado a essa equipe por ter vindo aqui compartilhar. Você vai disponibilizar fotos, né? Sim, as fotos de como foi a campanha, né, nas 4 cidades. E vai dar para as pessoas verem um pouquinho aí do nosso trabalho. Aí, legal. Nesse mesmo vídeo, você vai poder acompanhar essas fotos e ver aí um pouco desse trabalho. Logicamente, foi muito abrangente, então é um pouquinho,
mas vai dar para você ter uma ideia, né? O que é uma ação como essa, movida não por interesse financeiro, mas é o desejo de ajudar pessoas, né? Sim, e eu quero fazer um convite, né? E estender aí, justamente para esse trabalho, para ajudar as pessoas, porque talvez quem está assistindo não tem condições de estar pagando, e nós temos, até pelos setups, né, o paciente piloto, que é o Sim. estágio, então pode nos procurar, eu vou pedir depois para que deixem, né, o telefone, para que possa procurar, que essa pessoa poderá fazer um período como paciente piloto, gratuitamente, e você que pode pagar, nós vamos fazer para você também um valor especial. Essa equipe que trabalhou, né, desses 30 profissionais, eles darão um desconto especial para você que falar que assistiu o programa, este programa, né, Saúde e Bem-Estar, e que você quer um atendimento com um valor diferenciado. Tá bom? É o meu compromisso com vocês. Anotou aí? Anota, viu? Não é todo dia que tem oportunidade assim, não. Pega a caneta aí, anota no finalzinho do vídeo aí os contatos e não perca essa oportunidade. Seja para você, seja para um amigo, um parente, mas essa é uma grande oportunidade. Amém? Queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora, sempre tem nos acompanhado em todos os programas da TV IBMS. É um prazer e um privilégio poder entrar aí no seu lar através desse veículo de comunicação. Nosso obrigado, psicanalista Silvânia, mais uma vez vindo aqui compartilhar conosco esse trabalho maravilhoso que vocês têm desenvolvido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez divulgando a psicanálise, né? E falando para as pessoas sobre a importância da saúde mental. Muito obrigada. Maravilha. As portas sempre estarão abertas, tá? Para divulgar projetos como esse. Será sempre um prazer recebê-los. Nosso muito obrigado e compartilhe o vídeo, compartilhe porque são informações preciosas, principalmente agora, né? Depois desse desconto promocional aqui no final, essa oportunidade não perca. Então compartilhe com um amigo, o maior número de pessoas que você puder, você vai estar abençoando uma vida. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a sua casa e até o próximo programa Saúde e Bem-Estar.